Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Seja bem-vindo ao Meio-dia Paraná, quarta-feira com bloqueios no tráfego entre Curitiba e as praias e o norte do Paraná. Longas filas se formaram perto do pedágio desativado, ali na região de Balsa Nova, perto de Campo Largo. Um acidente entre 3 caminhões interditou a BR-277 durante boa parte da manhã. Agora há pouco, uma das pistas foi liberada e já o Meio-dia Paraná atualiza a situação para você. Tem ônibus que saiu do norte do Paraná e ficou preso no congestionamento. Também no trânsito, os impactos desta semana chuvosa. A enxurrada tem levado muito barro para ruas, avenidas e estradas. Mônica Dal, bom dia para você. E chuva, vem muito mais por aí. Exatamente, Alberto. Bom dia a você, bom dia para todos. Você comentou dos impactos da chuva, o seu Nascimento já está mostrando para vocês. Muita lama espalhada. Nós estamos em um ponto aqui da Avenida Castelo Branco, bem perto da UEL, e nos últimos dias os moradores têm enfrentado isso. A gente percebe que é bastante difícil até mesmo para os carros estacionarem. Além desse ponto aqui, estivemos em um ponto da PR-445, onde também uma grande camada de lama está atrapalhando o trânsito, tornando aquele ponto um pouco escorregadio. No Meio-dia Paraná, daqui a pouco, a gente vai trazer todos os detalhes e o que vem causando tudo isso, além de outros pontos da cidade que foram prejudicados por conta da chuva. É daqui a pouco, Alberto. Em Felipe Bacarim, com uma escola que ainda está em obras, mas já tem aula. A situação lá não está muito confortável para os alunos e professores. Uma escola da rede municipal aqui de Londrina, escola nova, bem bonita, as obras ainda não concluídas e mesmo assim as aulas já começaram. O Meio-dia Paraná vai trazer também a votação da reposição salarial na Câmara de Londrina. Com o reajuste, tem servidor que passará a ter salário bruto de quase R$40 mil. Também no serviço público tem oportunidade. O Coab abre inscrições para teste seletivo com salários de até R$10 mil. E as notícias do setor policial, os depoimentos e investigações de 2 casos de violência contra mulheres aqui na nossa região. E um novo furto de fiação na zona rural de Londrina. Aconteceu de novo e dessa vez no acesso ao patrimônio selva. A grossura desse cabo, 600 metros de cabo, sem iluminação aqui, ó, se tivesse iluminação aqui, uma claridade, evitava esse roubo aqui. Tem ainda nessa edição o vencimento de mais um lote de carnês do IPTU para mais de 130 mil imóveis. E o reencontro de um motorista que quase perdeu a vida num acidente com a equipe que fez o resgate dele. Vocês que mudaram minha vida, vocês que fizeram todo o trabalho necessário no momento certo, na hora certa, para que eu pudesse estar aqui. É respeito, é gratidão aqui no seu Meio-dia Paraná. Agora 11 horas 51 minutos. A edição deste 15 de fevereiro de 2023 está no ar, ao vivo, para todo o norte do Paraná. É você bem informado, em companhia de toda a nossa equipe, a partir de agora, aqui na RBC. É muito grave o estado de saúde da mulher que teve boa parte do corpo queimado em Rolândia. O agressor foi preso e a polícia está investigando as circunstâncias deste ataque. As primeiras informações você conferiu ontem aqui no Meio-dia Paraná e a nossa equipe segue de olho nas investigações e, claro, em especial no quadro clínico desta mulher. Mônica, ela segue internada, passou por algum procedimento, enfim, qual a situação dela nessa quarta-feira?
Pois é, Alberto, infelizmente o estado de saúde dessa mulher é considerado grave. Ela permanece internada na área de queimados do Hospital Universitário aqui de Londrina e, de acordo com o hospital, ela está entubada e inconsciente. Infelizmente, essa mulher corre risco de morte. Também falando do estado de saúde dessa pessoa que ateou fogo no veículo, nessa estrada rural de Rolândia. Ele teve 40% do corpo queimado, essa mulher teve grande parte do corpo queimado e ele também permanece internado no Hospital Universitário aqui de Londrina. O estado dele é considerado grave, mas é menos grave do que o estado dessa mulher. Nós tentamos ao longo da manhã, por várias vezes, contato com a delegacia de Rolândia para entender como andam as investigações, mas até agora a gente não teve nenhum retorno, até para entender como está o andamento desse inquérito. Para a gente relembrar tudo o que aconteceu, essa história absurda foi ontem, nós mostramos aí os primeiros atendimentos da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros naquele local. Essa mulher, ela teve grande parte do corpo queimado e conseguiu ainda explicar para uma pessoa que mora perto aí dessa estrada rural que quem ateou o fogo foi uma pessoa ali, um homem. Esse homem alega que tinha um relacionamento amoroso com ela e que ela quis terminar. Por isso, ele a amarrou no banco desse veículo e colocou o fogo no carro. Foi aí que ela ficou bastante ferida. Agora, então, a delegacia de Rolândia iniciou uma investigação e a qualquer novidade, né, Alberto, a gente volta aqui no Meio Dia Paraná para trazer detalhes sobre essa investigação que já começou, reforçando que essa mulher permanece internada em estado gravíssimo no HU aqui de Londrina. Obrigado, Mônica. Nossa torcida, claro, pela plena recuperação dela e pela devida punição desse agressor. Falando de violência contra a mulher, o Tribunal de Justiça do Paraná registrou mais de 44 mil casos de violência doméstica em todo o estado no ano passado. Esses casos de violência aconteceram de diversas formas e com diferentes níveis de intensidade. Muitos deles começaram justamente no chamado relacionamento tóxico. O último relacionamento desta mulher durou 5 anos. Logo nos primeiros meses, o comportamento possessivo do namorado começou a chamar a atenção. Teve uma vez que eu ia jogar bola e ele estudava à noite, né? E ele sabia que eu ia jogar bola. Ele desligou os cabos de vela do carro, então ele desconectou para eu não sair de casa. Mesmo separada do ex, as agressões continuaram. A última aconteceu em agosto do ano passado. Ele pegou e me bateu com um pano. E nesse pano tinha uma chavinha na ponta, assim, como se fosse uma blusa, digamos. Daí ele pegou e me deu aquilo lá e como eu não tinha ninguém, eu liguei pra minha mãe e minha mãe falou que eu tinha que ter um pouco de calma, porque ela não sabia de tudo que já vinha acontecendo. Hoje eu consigo ver mais, né? Ali ele já tinha me proibido de todas as minhas amizades. Eu já não tinha amigos mais, era só eu e ele que tinha que viver. Segundo números do Tribunal de Justiça, ao longo do ano passado foram registrados quase 44.500 novos casos de violência doméstica em todo o estado. Os meses de fevereiro, março e agosto foram os recordistas. Os dados do ano passado mostram um aumento na comparação com os 3 anos anteriores, 2021, 2020 e 2019. A Simone é psicóloga. Segundo ela, o relacionamento tóxico é o pano de fundo de muitos casos de abuso. Como se fosse uma espiral. Então, aquela relação onde existia ali uma troca de ofensas, uma proibição de sair com alguns amigos, pode sim se tornar uma violência física, uma violência patrimonial, uma violência sexual, a se agravar, né, de acontecer com mais frequência e aumentando a gravidade. A gente tenta entender o que faz com que essa mulher permaneça no relacionamento tóxico, né? Muitas vezes, apesar de estar no relacionamento, ela está com algumas demandas, né? Já resolvidas ou já encaminhadas. Mas quando essa mulher tem, por exemplo, uma dependência emocional, uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Ou um processo em curso que pode ser um agravante para ela retornar para a situação de violência. Guarda dos filhos, por exemplo? Com certeza. Até que tenha essa demanda resolvida. Um processo difícil e doloroso, mas necessário. É possível sim, não é um caminho fácil, mas é um caminho que não é solitário. Existe toda uma rede de apoio de profissionais capacitados para auxiliar essa mulher naquelas necessidades individuais dela.
Violência contra a mulher não deveria, mas é assunto recorrente. E recorrente também deve ser a postura da sociedade ao denunciar qualquer agressão, qualquer abuso. Como fazer isso? A campanha Amarelas da RPC tem uma página no nosso site com informações, orientações, os telefones, todo o caminho para você fazer denúncias. Afinal, o combate à violência contra a mulher é uma tarefa de todos nós. Agora, 11h57. Um ônibus de turismo que tinha saído de Foz do Iguaçu e passava pelo norte do Paraná foi assaltado hoje de madrugada. O motorista contou que, após passar por Maringá, o ônibus foi fechado por um carro prata e bandidos fizeram disparos, forçando a entrada numa estrada rural já na região de Cambira, perto de Apucarana. Pelo menos 4 ladrões armados entraram no ônibus e roubaram dinheiro, celulares e objetos pessoais dos 13 passageiros. O ônibus ficou atolado e foi arrastado por um trator. Os bandidos ainda não foram localizados. E amanhã dessa quarta-feira de transtornos para quem vem das praias ou de Curitiba para o norte do Paraná. Um acidente hoje cedo bloqueou a BR-277 naquele trecho que liga Curitiba a Ponta Grossa. Olha só a dimensão dos congestionamentos por lá, as longas filas que se formaram, bloqueando veículos de passeio, caminhões e até mesmo ônibus, levando passageiros daqui para Curitiba, de Curitiba para cá, para a nossa região, para o norte do Paraná. Situação por lá ainda não foi regularizada, não. Felipe Bacarin, muito bom dia para você. Como foi esse acidente e qual a situação de momento? Afinal, a BR-277 é uma importante ligação aqui com o norte do Paraná também. Oi, Alberto, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Meio Dia Paraná. Esse acidente foi hoje, no começo da manhã, entre 3 caminhões, entre eles um vazio e um bitrem carregado de álcool etílico. Por conta do vazamento que ocorreu deste caminhão carregado com álcool, a rodovia precisou então ser bloqueada. Esse bloqueio no sentido Curitiba ainda persiste. A pista no sentido Ponta Grossa, saindo de Curitiba, já foi liberado, o trânsito está fluindo, não tão rapidamente, mas está fluindo. Esse acidente foi na BR-277, na altura de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. Isso na altura do quilômetro 138. Há registros, então, de filas para motoristas que seguem para a capital e também para quem vem da capital aqui para o norte do estado. As equipes do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, trabalham no local para fazer a liberação desta pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, existe alternativa para quem quer desviar desse trecho com lentidão. A opção é a BR-476, passando pela Lapa e seguindo pela PR-427 em Palmeira ou vice-versa, dependendo do sentido que o motorista está seguindo. Então, acidente grave na região de Curitiba, que impacta principalmente motoristas e também passageiros de ônibus que seguem para o litoral ou que retornam do litoral aqui para o norte do estado. Alberto. Nós temos as imagens aí de toda a movimentação, os bombeiros chegando, equipes reforçando o atendimento nesse acidente aí, que, claro, deixou muitos estragos, muitos transtornos no tráfego e até agora a situação não está totalmente normalizada. O G1 está acompanhando e trazendo notícias em tempo real quanto à liberação do tráfego, as vias alternativas, a situação até porque longas filas com mais de 8 quilômetros se formaram. Nossa equipe está por lá e conversou inclusive com motoristas hoje pela manhã. Vai demorar eu creio que umas 4 horas. Tem que aguardar, né? Vai fazer o quê, né? Você trabalha com combustível, inclusive, né? Há quanto tempo que você trabalha com? Faz um ano e pouquinho. É uma carga que exige muito mais cuidado, né? Exige, né? Tem que tomar muito cuidado, além do risco. Para você, tem muito risco para os outros também, né? Ia visitar um apartamento ali em Ponta Grossa, daí acabou que ficamos parados aqui. Teve que cancelar os planos lá? Como que foi? Eu tive que adiar lá, vamos ver se a gente consegue chegar hoje lá ainda para fazer a visita. Nós já pegamos um condicionamento ontem, já subindo da praia, e agora outro de novo, só que agora acho que foi um acidente, né? Vamos esperar, tem que aguardar, não tem o que fazer, né? Vai atrasar um pouquinho a entrega? Vai, umas 20 e pouquinhas de entrega, tem pouco ainda, graças a Deus tem pouco. Uma hora que a gente perde na estrada é uma hora que faz falta no nosso trabalho. Eu imagino quem está com criança, né? Então, lá no G1 você tem informações atualizadas das condições do tráfego, até porque tem muita gente indo do norte do Paraná para Curitiba, para as praias, voltando de lá e acaba ficando presa nesse congestionamento.
Foi aprovada em primeira votação pela Câmara de Londrina a correção salarial dos salários dos próprios políticos e dos servidores do Legislativo aqui de Londrina. Se o projeto passar em nova votação também, o maior salário bruto na Câmara da nossa cidade será de quase R$40 mil. A discussão ocorreu dentro da lei, mas numa rapidez rara na tramitação das propostas na Câmara. O projeto foi divulgado na manhã de terça-feira e à tarde já estava em votação. Movimentos populares nem tiveram tempo de se organizar para ir à Câmara e o plenário esteve praticamente vazio, sem questionamentos dos eleitores. Por 13 votos a 5, a proposta passou em primeira votação. Votaram a favor Beto Cambará, Chavão, Daniele Ziober, David Weasley, Eduardo Tominaga, Emanuel Gomes, Jairo Tamura, Lenir de Assis, Lu Oliveira, Matheus Tum, Mestre Madureira, Nantes e Sônia Jimenez. Todos aqui sabem que os vereadores desta legislatura e outras que nos antecederam, há 6 anos, eles não têm a sua reposição inflacionária. E com isso, nós, os vereadores, temos tido perdas. Essa reposição ela não é retroativa, ela é apenas de 2022. Votaram contra a proposta Giovanni Matos, Jessicão, Mara Bocaberta, Roberto Fu e Santão. Flávia Cabral estava em viagem e não participou da votação. O meu voto não é para seguir a linha que nós, família Boca Aberta, sempre colocamos e pregamos aqui na cidade, então seria incoerente. Todos conhecem a linha que eu tenho nesta casa, todas as vezes que vejo esse projeto, eu votei contra e seria bastante incoerente também se hoje eu votasse diferente. O projeto prevê a recomposição da inflação dos servidores da Câmara e dos próprios vereadores, aumento de 5,71%, retroativos ao começo deste mês. Para os vereadores, o salário passaria de R$ 12.900 para R$ 13.636. O presidente, que recebe R$ 15.000, terá aumento para R$ 15.856. Hoje, o maior salário de um servidor concursado na Câmara é de um analista de informática, contratado em 1996. Ele trabalha 30 horas semanais. Com o reajuste, o salário bruto dele passará de R$ 37.626 para R$ 39.774. Como tem descontos ilimitadores previstos em lei, na prática, embolsará cerca de R$ 13.000 líquidos por mês. Já entre os servidores comissionados sem concurso, há casos em que o salário líquido, já abatidos os descontos ilimitadores previstos em lei, ficará em torno de R$ 17.000. O valor que a Câmara gastará a mais por ano com a correção salarial seria suficiente para reformas completas em 2 praças do porte da Dom Pedro I, na esquina da Maringá com a Tiradentes. Trata-se de uma despesa extra de quase R$ 1.800.000 por ano. Também por ano, o orçamento total da Câmara de Londrina ultrapassa R$ 32,5 milhões de reais. É um valor próximo do que será gasto, por exemplo, em todas as obras da futura trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco, a mais cara já construída em Londrina até agora. São valores muito expressivos na Câmara de Vereadores de Londrina, até por isso a importância de todo cidadão acompanhar, fiscalizar e sugerir, se posicionar efetivamente. Esse projeto vai passar por nova votação amanhã, quinta-feira, a partir das 2 da tarde, na sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Lembrando que durante a votação de ontem à tarde, alguns vereadores chegaram a questionar por que não se votar em projetos separados as reposições salariais dos vereadores e dos servidores. Mas o questionamento ficou no ar. Fato é que o projeto prevê a reposição salarial conjunta de vereadores e servidores do Legislativo, com todo esse impacto que você viu aí na reportagem. E você, está achando o que dessa discussão? É hora dessa correção? Servidores, vereadores, de repente fazer só a correção dos servidores, manter como tal os salários dos vereadores? Participe aqui do nosso Meio Dia Paraná pelo aplicativo Você na RPC. Tem muita gente interagindo, participando e ao longo dessa edição eu trago a sua participação. Moradores do Patrimônio Selva entraram em contato com o Meio Dia Paraná para reclamar de vandalismo, também de furto de fiação no acesso ao patrimônio, saindo ali da PR-445
e chegando ao patrimônio selva. Por pouco, os bandidos dessa vez não levaram os fios. E Mônica, isso acontece com certa frequência por lá. Dessa vez, como que foi a ação, não dos vândalos, mas sim dos criminosos efetivamente, até porque há um grande prejuízo financeiro e transtornos para a população. Exatamente, Alberto. E por muito pouco, eles não levaram esses fios de cobre. A gente foi até lá para observar exatamente o que aconteceu. Você já disse mais ou menos a localização, mas essa tentativa de furto foi bem na entrada ali do patrimônio selva. E o que aconteceu? Esse fio aí que aparece nas imagens, ele é um fio bastante pesado e ele é sustentado por pelo menos 5 postes. E a extensão dele é muito grande, mais de 200 metros. E o que aconteceu? O Eliel, telespectador aqui do Meio Dia Paraná, entrou em contato com a gente porque ele trabalha no Ceasa, estava saindo para trabalhar na madrugada quando percebeu essa movimentação estranha. 2 pessoas estavam com uma escada tentando arrancar esse fio, claro, para levar dali. Como eles perceberam, então, a presença do Eliel, que ameaçou ali ligar para a Polícia Militar, até entrou em contato com a PM, essas 2 pessoas saíram dali, deixaram a escada para trás, até mesmo roupas ficaram por ali. Então, por muito pouco, esses fios não foram levados. Eu e o Seu Nascimento também demos uma volta ali no Patrimônio Selva para saber se a Unidade Básica de Saúde, se a escola ali do distrito, se esses locais foram prejudicados, mas não encontramos ninguém que tenha ficado, por exemplo, sem internet, porque esses fios são de responsabilidade da Sercontel. A gente vai ouvir agora um trecho do vídeo que o Eliel gravou para a nossa equipe contando toda essa situação que ele se deparou hoje no começo do dia. Mais uma vez, tentaram roubar o cabo da Sercontel aqui, ó. Um transtorno aí para a escola, que começou as aulas, um transtorno aí para o posto de saúde, para a população que precisa da internet. Então aqui, ó, o cabo aí, ó. Mais ou menos 600 metros de cabo. A grossura desse cabo, ó. 600 metros de cabo, ó. Sem iluminação aqui, ó. Se tivesse iluminação aqui, uma claridade, evitava esse roubo aqui, apesar que não levaram os cabos, porque eu conversei com eles lá, mandei eles sumirem dali que eu ia chamar a polícia, porque é complicado, ó. A Sercontel agora vai ter que vir aqui, recolocar aqui, ver se não danificou os cabos, né? E tá aí, ó, cabeamento tudo no chão. A gente tentou contato com a Londrina Iluminação e também com a prefeitura aqui da nossa cidade para saber se é possível reforçar a iluminação aí nesse local, mas por enquanto não tivemos nenhum retorno. O seu Eliel, ele também pede ajuda aí da Sercontel. Nós acompanhamos parte do trabalho da companhia, que enviou um funcionário para o distrito para dar um passeio ali, verificar quem estava com problemas, até mesmo um orelhão. Lá tem um orelhão na frente da escola e eles verificaram que nada foi prejudicado por enquanto. Claro que há um grande prejuízo para a companhia, prejuízo que está sendo calculado ainda pela Sercontel. E olha só, infelizmente, essa não foi a primeira vez que os fios da rodovia João Costa Melquíades foram vandalizados ou furtados. No mês de dezembro, parte da fiação foi furtada e depois reposta. Isso significa que esses fios que nós mostramos nas imagens, eles são bem novos, né? Agora há pouco eles foram repostos. E a gente vai ouvir agora alguns moradores do distrito que falaram um pouco mais a respeito dessa situação. Sempre está tendo esses roubos de fios, né? Para mim é um vandalismo isso aí, vandalismo. E é prejuízo para todo mundo. Para todo mundo, e outra sempre, sempre. Agora roubaram mesmo esses dias. Agora tornou roubar de novo, né? E daqui uns dias rouba de novo. Eles só colocam os fios a tempo de colocar. E fio novinho. Novinho. E é na calada, né? Da madrugada aí, não tem ninguém, tudo quieto, né? Podia, por exemplo, uma viatura da polícia fazer uma roda na calada da noite, né? Na madrugada, porque nessa madrugada que eles fazem o serviço. De vez em quando, só espera esquecer, vai lá e limpa. O que o senhor acha disso? Sacanagem, né? Não pode, né? Todo mundo usa, né? Sim. Não pode.
Pois é, um prejuízo para todo mundo. Sobre essa reclamação do morador aí que pediu mais a presença da Polícia Militar naquela região, nós também tentamos contato, mas ainda não tivemos retorno a respeito de um melhor patrulhamento. Seu Eliel falou no vídeo que eram 600 metros de fio, mas na verdade, segundo a Sercontel, 200 metros de fio foram vandalizados. Como a gente disse lá no início, nada foi furtado dessa vez, mas os moradores, Alberto, convivem aí com essa insegurança, porque é uma área realmente bastante deserta, há somente algumas indústrias nesse local e eles têm medo de ter algum serviço prejudicado por conta de crime. É com você. Obrigado, Mônica. Patrimônio Selva, que fica ali na PR-445, pertinho do centro de treinamentos do Tubarão, e vez que outra volta a enfrentar esses atos de vandalismo, esses atos criminosos, efetivamente, de furto de fiação. A gente vai seguir de olho, aguardando aí providências por parte das autoridades. Agora já, 12h12. Uma escola municipal de Londrina, que por mais de 20 anos dividiu espaço com um colégio estadual, ganhou sede própria. O problema é que os alunos começaram a frequentar o espaço antes mesmo dessa escola ficar efetivamente pronta. Tudo novo na Escola Municipal San Isidro, na zona leste de Londrina. Salas, banheiro, refeitório e até os móveis. O prédio começou a ser construído em fevereiro do ano passado e a previsão de entrega é março deste ano. Mas os alunos já estão frequentando as aulas. O problema é que o espaço ainda precisa ser dividido com operários que trabalham para concluir as obras. Conversando com eles, nós vimos que teria condições e fomos adequando e conversando e a gente conseguiu fazer um ajuste assim para nós e eles, para convivência, né? Para que as aulas ocorram em paralelo com a construção, a direção precisou fazer algumas adaptações. A quadra de esportes, por exemplo, por enquanto está interditada para as crianças. As atividades de educação física estão sendo feitas no pátio da escola. Nós estamos dividindo, né, com telas de proteção. Por exemplo, né, se eles vão finalizar um banheiro, aquele banheiro não é utilizado e a gente disponibiliza outros banheiros para as crianças, né? Banheiros aqui tem bastante, então, tanto no andar superior, no piso superior, como no piso inferior. Então a gente vai fazendo essa adaptação. Em despacho feito pela Diretoria de Edificações Públicas da Prefeitura, encaminhado à Secretaria de Educação, há o alerta sobre o uso da obra inacabada, que pode gerar prejuízos como possibilidade de ocorrência de acidentes aos usuários do local, retrabalho de serviços já recebidos por mau uso, possibilidade de aditivos de serviços extras, possibilidade de aditivos de prazo desnecessário, mau funcionamento dos sistemas e equipamentos e impossibilidade de utilização da totalidade dos espaços físicos. Essas obras, essas reformas e intervenções nos prédios das escolas acontecem durante o ano todo. A gente deve ter nesse momento pelo menos umas 20 unidades, com pedreiro, pintor, hidráulica, encanador, enfim, marceneiro. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa nas escolas, porque o período de férias é curto para que a gente dê conta de toda a manutenção. Então, é um procedimento padrão, a gente tem uma certeza de todo o processo que está acontecendo lá, todos os funcionários da empresa ficam uniformizados, não só lá, mas em todos os lugares. Do lado de fora, a percepção de prédio em obras é maior. Na manhã desta quarta-feira, operários concluíam o jardim e a instalação de cobogós na fachada. Para os pais, apesar da movimentação de trabalhadores no mesmo espaço das crianças, o fato de ganhar uma escola nova deixa o saldo positivo. E ela é pequenininha, então estava estudando junto com os grandão, me deu uma sensação de desconforto. Aí trazendo para cá, já gostei mais, né? Agora está tudo separadinho, para mim já traz sensação de alívio. As crianças estão bem, estão seguras, isso que é o importante, estão seguras. As professoras, quando fazem a movimentação, fazem com muito cuidado, observando os espaços onde anda. Os espaços estão liberados para esse deslocamento, né, sem deixar material de construção, latas de tinta. Então, é tudo feito com muita segurança, com muita tranquilidade. Elas estão já preparadas para isso. O San Isidro, que fica ali pertinho do tiro de guerra, logo após o aeroporto de Londrina, um bairro bastante tradicional e sede dessa nova escola. O Felipe esteve hoje lá cedo.
com o Marcelino Barbosa, nosso repórter cinematográfico, e acompanhou também, junto aos pais e alunos, outros impactos da instalação dessa escola, que ainda está em obras, mas já com atividades ali no São Isidro. Felipe, as atualizações com você. Alberto, enquanto eu e o Marcelino estávamos lá na frente da escola, fazendo o registro de algumas imagens, alguns moradores ali da rua da escola vieram nos procurar, não quiseram gravar entrevista, mas relataram os transtornos que sofreram aí nesse último ano durante a obra da escola e agora com a volta às aulas. Os moradores disseram que a rua em frente à escola foi transformada em mão única, isso para facilitar o fluxo de veículos, mas que durante a entrada e saída das aulas ainda há muito desrespeito por parte de pais e responsáveis quando vão deixar e buscar os alunos, que acabam formando fila dupla, interrompendo o fluxo de veículos ali naquela via. A secretária de Educação também falou sobre isso, conversei com ela, ela disse que está em contato constante com a CMTU, disse que a CMTU está fazendo blitz educativas em frente de escolas durante todo esse período de volta às aulas para orientar os pais e indicar o caminho correto, como fazer a parada dos veículos para recolher e entregar os alunos. Ali na frente da Escola São Isidro, inclusive, foi construído um espaço sobre a calçada onde os pais podem fazer o embarque e desembarque das crianças, e isso vai se normalizar, segundo a secretária, ao longo dos dias, assim que os pais e os responsáveis pegarem a ideia, o fluxo ali dos veículos na frente dessa escola. Os pais, inclusive, disseram que a obra ocorreu muito rápida, né? Os moradores ali do bairro também. Os funcionários da empreiteira chegaram a trabalhar em alguns dias das 7 da manhã até as 10 da noite. A obra ocorreu durante esse último ano, começou em fevereiro do ano passado. O prazo de entrega é 10 de março deste ano e o que falta agora é um trabalho mais de perfumaria, a gente diz assim, né? São alguns detalhes, alguns rejuntes, uma pintura, uma finalização de calçada, também a quadra de esportes, como a gente viu na reportagem. Agora, por enquanto, professores e funcionários vão dividir então esse espaço externo com os funcionários da empreiteira, mas não precisam mais dividir o espaço do colégio, da escola, como ocorria quando a escola funcionava dentro do Colégio Estadual Heber Soares Vargas. O terreno onde foi construída a escola Heber Soares Vargas, isso lá no começo dos anos 90, era da prefeitura e o Estado usou esse terreno para construir o colégio. Essa parceria de dividir o espaço funcionou até a semana passada, os alunos ainda precisavam frequentar aquele colégio, os alunos da escola municipal, porque a escola ainda não estava capaz, não estava possível de receber esses alunos que começaram a frequentar a escola São Isidro ontem. Ali funcionam períodos no período da manhã e no período da tarde, turmas do P4 ao 5º ano. Ao todo, são 422 alunos, mas a escola suporta até 480 alunos. Até o ano passado, a escola atendia 385 alunos. As pessoas que não conseguiram matricular os alunos, as crianças de casa em escolas municipais ainda e que estão fazendo esse cadastro no site da prefeitura, ainda podem ser direcionadas para aquela escola porque ainda tem possibilidade de abertura de turmas e preenchimento de uma das turmas. Inclusive, uma das turmas que a gente viu hoje lá, de P4, era o primeiro dia de aula daquela turminha que os pais tinham matriculado eles recentemente. Alunos ainda sem uniforme, não tinham recebido uniforme porque é o primeiro dia de aula deles e também sem o material que é tudo fornecido pela prefeitura. A gente falou também com a secretária um pouco mais sobre esses transtornos de dividir a sala com os o espaço da escola entre alunos, funcionários e servidores da empreiteira e vamos ver mais o que ela disse. O Estado nos emprestou o prédio, a gente trabalhou com dualidade desde 1995. Mas é evidente que agora a gente tem uma escola adaptada para a idade das crianças, uma escola que pode oferecer muitas atividades no contraturno, porque tem espaço. Era uma região que não tinha escola municipal e uma região que cresceu bastante. Nós tivemos, inclusive, uma procura acima da média, por isso a gente teve que usar o prédio do Estado na primeira semana de aula. Estamos bem impressionados com a procura ali, as pessoas passam e querem ir para lá. É uma região que atende alunos transportados da região do Limoeiro, então é uma escola muito significativa para nós e super importante. E tenho certeza que tanto o São Isidro quanto a escola Heber do Estado vão poder
aumentar os seus atendimentos, inclusive pensando até numa proposta de algumas séries em tempo integral, exatamente por isso, porque agora a gente tem espaço. A escola São Isidro, ela foi feita toda com acessibilidade, tem entrada com rampa para cadeirantes, tem uma sala multifuncional que atende no período da tarde um estudante que é cadeirante, tem até elevador para subir de um piso para o outro, o que não havia na escola, no colégio estadual que a escola São Isidro também dividia. A gente viu em algumas imagens uma pilha de borrachas ao lado do refeitório, de acordo com a diretora da escola. Esse piso vai ser colocado onde será instalado o parquinho, que ainda também não está pronto. A secretária Maria Tereza Pascoal também disse que durante o recesso de carnaval é bem provável que esses funcionários que estão concluindo a obra acelerem ainda mais esse processo para que as obras finalizem até mesmo antes do prazo do dia 10 de março. Alberto, volto contigo. Valeu, Felipe, obrigado. Nosso Meio Dia Paraná de olho em toda a cidade, também na zona leste de Londrina, região do aeroporto ali. Muitos telespectadores, muitos pais com seus filhos nesse colégio aí. E nossa equipe acompanhando todos esses impactos. De olho agora no trânsito aqui no nosso Meio Dia Paraná, a região central de Londrina está com o tráfego hoje ligeiramente mais carregado. Olha só, pontos de lentidão ali na JK, pertinho do cemitério São Pedro, também na própria Rua Goiás e na Pará. Mais abaixo, ali na região da leste-oeste, também uma certa lentidão nessa quarta-feira. Semana chuvosa, muita gente acaba tirando o carro da garagem, deixa o transporte coletivo de lado, deixa a própria moto em casa, vai de carro para o serviço e o tráfego acaba ficando mais carregado nesses dias. O tempo vai continuar instável ao longo da semana e a situação, portanto, deve se repetir tanto na quinta quanto na sexta-feira. Recado aí para você ficar atento e evitar esses pontos aí de maior lentidão. Também a própria JK aqui, já naquela virada pertinho da Unifil, do antigo Canadá, ali também com lentidão, até porque ali tem colégio, tem universidade e nesse momento o tráfego fica ainda mais carregado. Agora, 12h24. Será ouvido daqui a pouco pela Justiça o homem preso em Uraí após a morte de uma mulher de 58 anos. Essa vítima era tia do vice-prefeito da cidade de Uraí. A Mônica ontem esteve por lá acompanhando as investigações e agora teve acesso também ao depoimento do homem preso. Uma tentativa de depoimento, até porque, Mônica, na maior parte do tempo, ele ficou em silêncio, não quis dar explicações. Exatamente, Alberto. Ele preferiu não falar dos motivos de ter cometido esse crime, né? Se há alguma justificativa para um crime tão cruel. O Cristiano dos Santos Oliveira, de 40 anos, tem audiência de custódia marcada para 1 da tarde. Essa audiência será por videochamada. Ele está detido na delegacia de Uraí. A gente lembra que ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, feminicídio e posse irregular de arma de fogo. O Ministério Público pediu que a prisão em flagrante dele seja convertida para preventiva por tempo indeterminado. Como a gente disse no início, ele se recusou a dar explicações ao delegado, estava acompanhado dos advogados, mas não quis falar. A gente vai acompanhar agora o momento que o delegado anuncia para o preso os crimes pelo que ele vai responder. O senhor gostaria de falar sobre os fatos nesse momento ou gostaria de permanecer em silêncio? Permanecer em silêncio. Então, em obediência ao desejo do senhor aí e às determinações legais, eu dou por encerrado o interrogatório do senhor, só que eu tenho o dever legal também de informar que o senhor vai permanecer preso em flagrante delito pelo crime de homicídio triplamente qualificado contra a senhora Wanda Aparecida Teixeira Xavier, ocorrido na data de noite e madrugada de hoje, e também pelo crime de posse irregular de arma de fogo de calibre permitido, diante do fato da não apresentação da documentação referente às armas e às munições apreendidas.
Nós também tentamos contato com a família da dona Wanda Teixeira Xavier, até mesmo para que eles se manifestem sobre toda essa situação, mas por enquanto não tivemos retorno. Eles informaram que um advogado deve responder pelo caso à imprensa. A dona de casa foi sepultada ontem no cemitério municipal de Uraí, tinha 58 anos e estava em casa quando foi morta na noite de segunda-feira. O suspeito teria aproveitado que o marido dela estava na igreja para invadir a casa armado. Para a polícia, quando foi preso, ele disse que cometeu esse crime porque estaria recebendo mensagens da vítima. Ele chegou a trabalhar no sítio da família e foi demitido recentemente. Essa versão também está sendo investigada. Nós tentamos contato com os advogados de Cristiano, mas até agora não tivemos retorno, Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. A gente vai ficar atento então às definições, ao termo de depoimento hoje à tarde, deste homem ao juiz, até porque no primeiro depoimento ao delegado ele não quis dar qualquer explicação. Agora há pouco eu comentava com você aqui sobre o tráfego no centro de Londrina, um tanto carregado, e a Mariângela mandou uma foto pra gente mostrando que ali no cruzamento da Benjamin com a Paranaguá teve um acidente agora há pouco, uma batida por lá, e que ali também o trânsito está lento nesse momento. É a participação do nosso telespectador ajudando a fazer o Meio-Dia Paraná. A gente não tem detalhes aí sobre feridos, a gravidade desse acidente, mas fato é que mais uma colisão ali numa das esquinas daquele quadrilátero central. Nesse caso aí, a Benjamin com a Paranaguá, a Mariângela compartilhando informação conosco aqui no Meio-Dia Paraná. Nosso muito obrigado a você. A Justiça determinou que o governo federal pague pensão aos 3 filhos do guarda municipal de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, que foi assassinado por um policial penal. A ex-companheira de Arruda falou com a RPC sobre essa decisão. A pensão determinada pela Justiça deve ser paga pelo governo federal aos 3 filhos de Marcelo Arruda, menores de 21 anos. Cada um vai ter direito a R$ 1.312. O governo ainda pode recorrer. Eles já recebem uma pensão por morte. Pamela Silva, então companheira de Marcelo Arruda, é a mãe de 2 filhos. Um menino de 8 meses e uma menina de 7 anos. Ela afirma que a decisão é importante, mas nem de longe repara os danos provocados à família. Juridicamente, para nós, é positivo isso, né? É uma indenização que vai ajudar os menores, os filhos menores do Marcelo a tocar a vida, né? É uma indenização, mas não vai indenizar o Marcelo, não vai trazer ele para nós, né? É um dinheiro que não consigo nem se eu pagasse o melhor psicólogo, eu não conseguiria amenizar o trauma que a minha filha está passando. Porque a minha filha está passando pelo trauma agora que psicologicamente ela está sofrendo o dia do fato, né? O dia da morte do pai. Na decisão, o juiz Diego Viegas Veras, da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, afirma que o Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido de reconhecer a responsabilidade do Estado por crimes praticados por seus servidores, ainda que fora de serviço, caso seja utilizada arma da corporação. De acordo com as investigações, o policial penal federal Jorge Guaranho matou o guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, com uma arma cedida pelo Departamento Penitenciário Nacional. O crime foi no dia 9 de julho do ano passado. Arruda foi morto na própria festa de aniversário, que tinha como tema o PT e o presidente Lula. Desde agosto do ano passado, Jorge Guaranho está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado. A Justiça decidiu que ele será julgado num júri popular, por enquanto sem data marcada. Eu conto muito com a Justiça, assim como eu e toda a família do Marcelo, os irmãos, filhos, nós contamos muito com a Justiça. E acreditamos que vai ter justiça, né? Que o Marcelo vai ser... Que a morte do Marcelo não vai ser em vão. Hora de girar ao vivo o estado, começando por Cascavel. Choveu bastante por lá ao longo da manhã e também na madrugada dessa quarta-feira. A temperatura está bem amena, 21 graus.
Nada de sol no oeste do estado, até porque vem mais chuva por lá nas próximas horas. Tempo instável também aqui no norte do Paraná, sem aquele sol intenso, característico da nossa região, mas a temperatura aqui está um pouco acima daquela de Cascavel, já temos 26 graus nesse momento em Londrina. Ao longo da tarde, as áreas de instabilidade seguem avançando e trazendo mais chuva para todo o Paraná. Chuva mais intensa nessa faixa em azul mais escuro, que pega Cascavel e Foz do Iguaçu. Aqui no norte do Paraná, um volume não tão grande, mas novamente com a possibilidade de temporais localizados. As máximas hoje chegando aos 30 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, que hoje está de aniversário, 85 anos. Nossos parabéns a Cornélio Procópio. Jacarezinho, temperatura de 31 graus. Bandeirantes, 33 graus. Aqui em Londrina, tempo instável ao longo de todo o dia. Temos agora 26 graus. A máxima, a princípio, chegando aos 31 ao longo da tarde. Acho que nem chega a tudo isso. E à noite, máxima não passando dos 30 graus. Raios, trovões, vento forte. Tem sim essa possibilidade nas próximas horas dessa quarta-feira em Londrina e todo o norte do Paraná. Essas chuvas mais frequentes têm deixado também consequências por toda a cidade, inclusive nas rodovias. A Mônica, hoje cedo, esteve na PR-445, ali já na saída para Curitiba. E por lá, a Mônica tem alerta para os motoristas e não só por lá. Exatamente, Alberto. Nós vamos trazer 3 casos aqui que possivelmente ficaram bem complicados, locais que ficaram complicados por causa das últimas chuvas. Primeiro, a gente vai falar daqui onde nós estamos, na Avenida Castelo Branco. Estamos bem perto da UEL, uma área de grande movimentação, principalmente nesses horários de pico. O senhor está mostrando para vocês o tanto de lama que está aqui nesse local. Para a gente tentar traduzir o que está acontecendo, conversando com quem está por aqui, trabalhando em algumas obras, e há também comércio por aqui. Essa lama, ela apareceu nos últimos dias e ela tem uma extensão muito grande, porque ela vai até lá onde vocês estão vendo, aqueles carros, e de acordo com o pessoal que está sempre por aqui, ela está saindo daquela obra que fica bem perto ali da rotatória da UEL. E essa lama, ela acaba caindo e ela complica também a situação dos pedestres e dos motoristas, porque a gente percebe, muitos até evitam passar perto, porque há esse risco justamente do deslizamento. É uma extensão bem grande, a gente percebe que essa lama está deixando o local perigoso. O senhor está mostrando para vocês porque é um comércio bem ali, um bar, parece pra gente um bar. O dono desse local acabou de vir aqui reclamar pra gente justamente sobre essa situação, falando que está muito difícil, que já viu carros escorregarem por aqui por causa dessa lama. E a gente percebe que é uma lama grossa e perigosa, que traz sim esse risco dos carros acabarem deslizando. Alguns pedestres também, enquanto nós estávamos aqui, eles desviam, eles começam ali, porque também há poucas opções de calçadas, mas eles começam esse trajeto com o objetivo de chegar na outra ponta, mais perto da rotatória da frente, e eles desviam, vão aqui para o canteiro central, tentam sair um pouco dessa lama, porque ela realmente atrapalha a vida de todo mundo. Lembrando que nós estamos aqui em um ponto da Avenida Castelo Branco, bem perto da UEL. Agora falando de outros casos que nós encontramos hoje de manhã. Na PR-445, como o Alberto falou, é um local também de grande movimentação, é um trecho ali rumo a Tamarana e também alguns distritos da nossa região. E o seu Nascimento, enquanto estávamos indo fazer a outra reportagem a respeito dos fios lá do Patrimônio Selva, ele percebeu que estava muito complicada a situação nesse ponto da PR-445, que também estava cheio de lama. Há uma obra acontecendo ali em uma das propriedades e quem passava por ali até começou a perguntar para a gente, olha, de onde que está saindo essa lama? Né? A gente sabe que houve chuva nos últimos dias, ainda assim há uma água passando por lá, uma grande quantidade de água que passa por esse local, também há espuma e toda essa umidade acaba trazendo a lama para o asfalto. A gente tentou contato com o DR para entender o que está acontecendo. O DR informou então que irá realizar a limpeza emergencial da pista da PR-445 no local atingido por lama, originada de um lote que tem naquele local, visando garantir a segurança dos usuários. O proprietário
desse local será notificado para que faça as correções necessárias, evitando que o material do seu lote continue atingindo a rodovia. Também destacamos uma situação que recebemos de um telespectador hoje de manhã. Ele tem um comércio na Rua Araguaia, na Vila Nova, e enviou para a gente vídeos e fotos de um buraco que apareceu por lá depois das chuvas fortes dos últimos dias. E o que a gente percebe nesse buraco é que até parece que o asfalto está cedendo um pouco, né? A gente vê um buraco bastante extenso, mas uma espécie de fundura nesse asfalto. Também procuramos a prefeitura para entender o que está acontecendo por ali e a assessoria de imprensa informou que o local já está no cronograma da Secretaria de Obras para ser resolvido. Está aí, né, Alberto? 3 locais que foram atingidos pelas chuvas, que estão trazendo complicações para os moradores, e agora o Meio-Dia Paraná vai continuar de olho para ver quando que essas situações serão resolvidas. Chuva que é muito bem-vinda, é necessária, mas claro, tem esses impactos e o poder público tem que agir rapidamente para minimizar esses problemas. Obrigado aí à nossa Mônica. Você, telespectador, também pode participar mandando fotos e vídeos das consequências da chuva por toda a cidade. Eu tenho agora fotos com participações mostrando aquela espiada no tempo. Afinal, apesar da chuvarada e de alguns estragos, belas imagens têm sido captadas por nossos telespectadores. A Rosineide de Tamarana, chuva entre Tamarana e Mauá da Serra. Por lá, graças a Deus, foi mansa, esse céu bastante carregado. Céu carregado também no registro do Vanderlei Bachega, chuva chegando ontem no fim da tarde em Londrina, uma pancada e tanto de chuva no fim da tarde de terça-feira. Júnior, muita chuva em Londrina, também esse registro do fim da tarde de ontem. E fechando esse giro com fotos com participações do tempo, tenho agora o Aércio, final da tarde de terça-feira, com uma chuvinha aqui em Londrina e boa parte do norte do Paraná. Obrigado aí pelas participações. Daqui a pouco eu faço um novo giro na tela aqui do nosso Meio-Dia Paraná. Antes, trago os destaques do próximo bloco. Você vai ver o aumento no número de carros elétricos. A frota está crescendo em todo o estado, mas detalhe, Maringá ultrapassou Londrina no número de carros que não usam os combustíveis tradicionais. Tem também vencimento de mais um lote do IPTU de Londrina, mais 130 mil imóveis. E o reencontro de um motorista que quase perdeu a vida num acidente com a equipe que fez o resgate dele. Vocês que mudaram minha vida, vocês que fizeram todo o trabalho necessário no momento certo, na hora certa, para que eu pudesse estar aqui. Daqui a pouco a reportagem. Imagens ao vivo da região da Avenida Inglaterra. Mais de 72 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19 chegaram ao Paraná. É uma proteção extra contra o coronavírus. Essas doses serão usadas em pessoas com a saúde mais frágil. A aplicação vai começar em 27 de fevereiro, numa nova etapa da campanha nacional de vacinação. Agora, 12h39. De volta com o Meio-Dia Paraná, ao vivo para o norte do Paraná. Muito bom ter a sua companhia. Agora, 12h41. O Paraná já tem cerca de 11 mil veículos elétricos e híbridos registrados no estado. O número tem crescido bem acima da média do restante da frota. Triplicou em apenas 2 anos. Parece um posto de combustível, mas daqui não sai gasolina nem álcool, e sim energia elétrica. É o que abastece esses carros que vem deixando de ser uma curiosidade. A frota de carros elétricos no Paraná triplicou em 2 anos. Em 2020, eram apenas 3.100 entre elétricos e híbridos. Em 2021, a quantidade passou para 5.800. E no ano passado, o crescimento foi maior e a frota de carros elétricos chegou a quase 11 mil no Paraná. Uma grande vantagem deles é para todo mundo. O motor emite menos poluentes. Outra é para o dono do carro que não paga IPVA. A isenção foi prorrogada no Paraná até o final do ano. E em Curitiba não paga o valor do estar para estacionar nas vagas das ruas. Mas o dono tem que gastar bem mais para comprar um carro elétrico. Ele sai bem mais caro que um de combustão normal. Para abastecer tem economia. Ligar o carro na tomada, mesmo que seja de casa, custa menos.
e o motorista pode carregar de graça em alguns locais públicos ou estacionamentos. Felipe investiu no modelo elétrico para trabalhar como motorista de aplicativo. A experiência já dura meio ano e ele fez as contas. Gasta com energia 20% do que gastava por mês com combustível normal. O Felipe trabalha como motorista de aplicativo e nos conta que pelo menos metade dos passageiros percebe logo de cara que tem alguma diferença nesse carro. Ele ouve muitas perguntas. Para descobrir o que tem de diferente, a gente vai fazer isso também. Vai pegar uma carona com ele e ver o que nos chama a atenção num carro elétrico. A forma de dirigir ele é como se fosse um carro automático, né? A gente costuma brincar que ele parece um carrinho de controle remoto, né? Porque ele vai para frente e para trás, né? Então basicamente é isso. Ele não simula marchas, né? Então ele é basicamente para frente e para trás mesmo, né? Ele diz que carrega o carro durante a madrugada, que a bateria precisa de 8 horas para chegar à carga total. A conta de luz subiu, mas ainda assim o custo compensa. Por exemplo, o mês passado, mês de janeiro, eu rodei aproximadamente 6 mil quilômetros, né? Então, para rodar esses 6 mil quilômetros, eu gastei de energia ali R$590, mais ou menos, quase R$600 ali. Se a gente fizesse uma conversão para um carro a combustão que fizesse 10 quilômetros por litro, a gasolina aí custando uma média de 5,10, essa mesma pessoa gastaria quase R$3 mil, né? Nessas novas estações, o carregamento é mais rápido, mas é preciso ter um aplicativo e pagar pela energia. A Copel está aumentando o número de eletropostos, já são 32 no Paraná. Quem for viajar pode contar com vários deles nas estradas. Entre Paranaguá e Foz do Iguaçu, por exemplo, existe a Eletrovia com 11 postos para a recarga da bateria. Apesar da maioria das recargas ocorrerem nas casas, quando a gente está, por exemplo, numa viagem, a gente precisa de uma infraestrutura de abastecimento, assim como um posto de combustível. A gente não se preocupa hoje com posto de combustível quando a gente vai fazer uma viagem. A ideia da implantação desse eletrocentro é tornar essa rotina de abastecimento da bateria do veículo elétrico comum. Daqui de Londrina para Curitiba tem pelo menos 2 bases para fazer a recarga, ali na região de Embaú e também pertinho de Ponta Grossa. São bases que ficam nos pátios de restaurantes e lanchonetes e acabam sendo utilizadas por motoristas que têm carros elétricos ou mesmo os híbridos. Falando especificamente em relação aos carros elétricos, mesmo sendo menor que Londrina, Maringá agora tem mais veículos rodando sem os combustíveis tradicionais. Felipe Bacarim, que números você tem por aí? Pois é, Alberto, a gente viu na reportagem que os órgãos públicos estão criando maneiras de incentivar o crescimento dessa frota de veículos elétricos e está crescendo, né, como a gente viu aqui no Paraná. Curitiba é a cidade com o maior número de veículos elétricos, são 3.276. Maringá, à frente de Londrina, tem 576. Londrina tem 562. Depois, nesse ranking, vem ainda cidades como Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Aqui na nossa região também temos os dados locais. Arapongas tem 67 carros elétricos já na sua frota. Apucarana, 32 e Cornélio Procópio, 31. Como a gente viu na reportagem, os veículos elétricos nesse ano não pagam IPVA. É uma forma também de estimular o crescimento dessa frota, apesar de esses veículos ainda serem muito mais caros do que os carros movidos a combustão, a diesel, gasolina ou até mesmo etanol. Mas falando de IPVA, a arrecadação desse tipo de imposto cresceu bastante nos últimos tempos, principalmente por causa da valorização dos veículos usados. Os carros ficam mais caros e a contabilização do IPVA é feita a partir do preço de venda do veículo, independentemente dele ser usado ou novo. Aqui no Paraná a tabela é de 3,5%, o IPVA em relação ao valor do veículo. A arrecadação subiu, né? 50% da arrecadação desse IPVA vai para o governo do estado e a outra metade fica com o município onde o veículo é licenciado. Em Londrina, no ano passado, a quantia de arrecadação com IPVA foi de 162 milhões de reais, mais do que os quase 125 milhões no ano anterior, em 2021.
Lembrando ainda que para quem parcelou o IPVA nesse ano, já está chegando o prazo para pagar a segunda parcela, já vence aí nos próximos dias. Lá no G1 Paraná, no G1 Norte e Noroeste, você encontra a planilha completa para não se perder nessas contas. Roberto, volto com você. Valeu, obrigado, Felipe. Tá aí o calendário do IPVA, tem que ficar atento. Quem parcelou, está chegando aí a segunda parcela para deixar em ordem, deixar em dia esse imposto cobrado de quem tem veículos. Trazer agora participações. Um dos assuntos que mais tem gerado discussão hoje é justamente a correção salarial na Câmara de Londrina, aprovada em primeiro turno, 5,71%. Amanhã vai passar por nova votação. O Maurílio, como são engraçados os nossos vereadores. Quando é para votar algum tipo de projeto que visa melhorar a cidade, demoram dias ou até semanas. Agora, quando é para aumentar o próprio salário, ele é votado bem rapidamente. Foi rápido mesmo, Maurílio, acima da média. O Gil Cunha, aumento de salário para vereadores? Falta de respeito com o eleitor, com o contribuinte. Simples assim. Puxão de orelha aí do Gil Cunha. Vânia Martins. O projeto que está sendo votado na Câmara é sobre a aprovação de reposição da inflação e não aumento salarial. Tudo está subindo, plano de saúde, alimentos, gasolina. Várias categorias também terão essa reposição. Está aí o contraponto da Vânia. E a Cristina. Jesus, que absurdo, gente. Inflação é para todos. O povo não tem essa reposição. A Cristina lamentando que a reposição acaba atendendo apenas a algumas categorias. Aí as participações sempre muito bem-vindas no nosso Meio-Dia Paraná. Amanhã, portanto, amanhã à tarde, tem a votação definitiva na Câmara de Londrina para a gente ver se a proposta vai efetivamente passar e ser implementada. Vence na sexta-feira, mais um lote de carnês do IPTU de Londrina. Em janeiro, parte dos contribuintes já teve que acertar as contas e agora chegou a vez do restante dos donos de imóveis. Mônica, como está a arrecadação agora em 2023 e quais as orientações para quem precisa fazer o pagamento agora, seja à vista ou então da primeira parcela? Pois é, Alberto, mais um vencimento agora na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, segundo lote do IPTU aqui da nossa cidade. A gente tem alguns números, né, falando primeiro da arrecadação. Nessa etapa, a Prefeitura espera arrecadar pouco mais de 241 milhões de reais, mais de 131 mil carnês foram distribuídos. Há a possibilidade de emitir o boleto de forma online para poder pagar o IPTU. A gente lembra que o procedimento é feito pelo site da Prefeitura e no G1 Paraná também é possível encontrar o caminho para o site. Agora falando dos parcelamentos, quem optar por pagar à vista vai ter um desconto de 15% e é também possível parcelar em 11 vezes. A gente lembra que essa é a segunda etapa de pagamentos, ou seja, o segundo lote. Até agora, o município já arrecadou pouco mais de 212 milhões de reais. E esse valor corresponde aos negociados, então, no primeiro lote que venceu no dia 31 de janeiro. A gente vai ouvir mais detalhes na entrevista do secretário municipal de Fazenda, o João Carlos Pérez. O contribuinte que porventura não recebeu o seu carnê poderá acessar a página da Prefeitura com o seu CPF, a sua inscrição imobiliária e então emitir aí o seu boleto. É possível também o pagamento via Pix. Então o contribuinte poderá fazer adesão, né, para o pagamento à vista, lembrando que nós temos uma lei aprovada no início da gestão do prefeito que amplia em 1% o desconto para o pagamento à vista, né? Então o contribuinte poderá fazer aí adesão e obter descontos de 10% a 15%. Até o momento, o desempenho do nosso IPTU superou o que foi o ano passado, nós já negociamos 55% do valor lançado, foram 264 milhões de reais e a maior parcela, 85%, se refere ao pagamento à vista. Em relação a 2022, esse índice foi de 51%. Nós superamos aí, né, o que foi o ano passado e a gente tem aí, né, tido uma migração do parcelamento para o pagamento à vista. Pessoal, aproveitando o pagamento à vista justamente para ter o desconto maior. Vai poupando ao longo do ano, né, para chegar em janeiro, fevereiro e ter o dinheiro em caixa ali para aproveitar esse desconto que pode chegar a 15%. Portanto, vencimento na sexta-feira. Você que não recebeu o carnê pode retirar a segunda via no próprio site da Prefeitura de Londrina. Mas lá no G1 tem todos os detalhes, vale a pena acessar e conferir. E foi divulgado o calendário para a entrega da declaração do Imposto de Renda. O prazo começa em 15 de março e vai até 31 de maio, um mês a mais que em anos anteriores, quando o prazo terminava em abril. Segundo a Receita Federal,
O objetivo é permitir que contribuintes possam utilizar a declaração pré-preenchida, um modelo que traz quase todas as informações de modo automático. Mas, como a maioria dessas informações chegará à Receita Federal agora no final de fevereiro, houve a necessidade desse prazo maior para consolidar os dados. Lá no G1 já tem todas as orientações para você. Campeonato Paranaense. O Leque tem novo desafio nessa quarta-feira, vai pegar o Coritiba lá na capital. O Coxa está na 3ª posição, o Tubarão é o 7º colocado. A equipe do Globo Esporte vai trazer todas as informações para você. E aí, pessoal, muito boa tarde. Hoje tem, hein? Londrina e Coritiba, do Couto Pereira, aqui em Curitiba. E como chega o Tubarão de Omar Feitosa para essa partida? A gente te conta, coladinho com o Meio-Dia Paraná. Pelo lado do Coritiba, tem um zagueirão chileno, Kusevich. Contaremos a história dele e faremos um exercício de futurologia. Você já imaginou Aleph Manga e Daverson, um dos maiores personagens do futebol brasileiro, juntos? A gente te conta depois do Meio-Dia Paraná no Globo Esporte. A gente te espera. E agora uma história de gratidão que vale a pena compartilhar com você. Um motorista que quase perdeu a vida em um acidente no mês passado fez questão de se reencontrar com a equipe médica do SAMU que ajudou a salvar a vida dele. Acostumada com a correria do dia a dia, dessa vez a equipe do SAMU parou para receber uma visita especial. Que maravilha! Rapaz do céu! Tá, bicho, que coisa linda, te ver bem mesmo. Que bacana, cara, olha só. O homem, que ainda se recupera de um acidente, veio agradecer o atendimento que recebeu. É vocês que mudaram minha vida, vocês que fizeram todo o trabalho necessário no momento certo, na hora certa, para que eu pudesse estar aqui. Minha família, meus amigos, todos ficamos muito gratos por todo o trabalho do resgate, trabalho do HU, por todo o esforço que vocês fizeram. Teruyoshi tem 43 anos e veio de Ponta Grossa, onde mora atualmente, até o hangar do SAMU no aeroporto de Maringá. Aqui pôde ver o helicóptero que o transportou até o hospital e conheceu parte da equipe que faz o atendimento aéreo de emergência. O médico Maurício Lemos foi quem socorreu Teruyoshi, que é motorista de caminhão e sofreu um acidente. Estava muito difícil para nós. Por várias vezes a gente conversando, né, e com o capitão Feijó, que coordenava a equipe dos bombeiros, ele dizia para mim: doutor, não vai dar, né? Eu falei: vai dar. Mas sabíamos a dificuldade e te ver aqui, cara, é uma sensação inexplicável. São situações como essa que fazem a gente ter a certeza que todo o nosso esforço vale a pena, fazer com que a gente se empenhe cada vez mais para ajudar o próximo. O acidente foi em janeiro deste ano, na BR-487, entre Luisiana e Iretama. Teruyoshi levava uma carga de milho para Ponta Grossa quando perdeu o controle da direção e tombou a carreta. Ele ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves no ombro e no braço. Depois de um resgate difícil, a equipe aérea do SAMU fez transfusão de sangue no motorista no local do acidente e, em seguida, ele foi levado para o Hospital Universitário de Maringá. O Teruyoshi ficou internado no HU de Maringá por 23 dias, a maior parte deles na UTI. E além de todo o esforço da equipe médica do hospital, o atendimento de emergência do SAMU no local do acidente fez toda a diferença entre a vida e a morte desse paciente. No dia do acidente, o Teruyoshi perdeu muito sangue. E se a transfusão, por exemplo, tivesse sido feita depois, talvez ele não estivesse aqui para contar essa história. Eu tenho certeza que se qualquer uma dessas engrenagens não tivesse funcionado bem, eu não teria resistido. Eu teria, com certeza, partido para o outro lado, né? Mas hoje estamos aí com alegria, na recuperação, né? Não é fácil, porque agora eu estou sem um membro, mas eu tenho a vida, né? Eu tenho a vida para continuar lutando. Maringá é a única cidade do Paraná onde a equipe do SAMU tem estrutura necessária para fazer transfusões de sangue nas vítimas no próprio local. Para armazenar o sangue levado pelos médicos, foi preciso montar uma pequena estrutura no hangar do SAMU. O trabalho começou em outubro passado e até agora os médicos fizeram 8 transfusões de sangue no local de atendimento das vítimas. Grande parte delas com sucesso.
Foi o caso do Teruyoshi. Para a equipe, vê-lo bem assim foi uma emoção. Vocês ficam emocionados? Não tem como não ficar, né? Você vê uma situação dessa, uma mãe agradecendo. Para mim é um presente. Saio daqui com o coração mais cheio de gratidão ao conhecer as pessoas que estiveram comigo, né, e me salvaram, fizeram todo o procedimento. Fico muito feliz. Muito obrigado, doutor. Que bacana, né? Que inspirador. E que bom pra gente poder compartilhar histórias como essa com você aqui no nosso Meio Dia Paraná. Agora já 12h58. Mais um intervalo e na sequência você vai ver a abertura das inscrições para um teste seletivo para trabalhar na Coab de Londrina. Imagens ao vivo de Londrina, na verdade. Ali parece Curitiba, mas aqui imagens ao vivo de Londrina. Em Londrina a temperatura é de 26 graus. Foram abertas hoje pela manhã as inscrições para contratar 13 funcionários para a Coab, a Companhia de Habitação de Londrina. Os salários chegam a R$10 mil. Mônica, quais os prazos e como se inscrever? Pois é, Alberto, e essa é uma super oportunidade porque há cargos disponíveis que exigem somente o ensino médio, ganhando pouco mais de R$4 mil. Então, muita gente pode participar para tentar uma dessas 13 vagas. Como você já adiantou, as inscrições elas começam hoje e seguem até o dia 10 de março. A gente tem uma tela aí que mostra exatamente os cargos e também a quantidade de vagas. São 7 vagas para auxiliar administrativo, 3 vagas para assistente técnico, 2 vagas de engenheiro civil e 1 vaga de sociólogo. Todas essas vagas são com contratação para o prazo de 12 meses, com possibilidade de renovação para mais um ano. Além do processo seletivo, há aquela tradicional prova de títulos. O resultado completo, para saber exatamente quem foi aprovado nesse concurso da Coab, será divulgado somente no dia 30 de maio. Os salários variam, então, de R$ 4.097 a pouco mais de R$10 mil, claro, a depender do cargo. É importante destacar também que é preciso pagar a inscrição. Os valores também variam, de pouco mais de R$ 80 para mais de R$ 200. Reforçando, então, as inscrições abrem hoje e seguem até o dia 10 de março. Se você perdeu qualquer informação e quer acessar o edital, acesse o G1 Paraná, que daqui a pouquinho todos os detalhes estão lá. Uma ótima oportunidade, né, Alberto? É com você. Boa mesmo, né? De 4 a 10 mil reais. Um salário aí muito bem-vindo, sem falar que é um serviço público tão atrativo aí para muitas pessoas. Obrigado a nossa Mônica Dal. Agora 1h02. Mostrar agora a previsão do tempo para você, a conclusão da previsão, até porque para hoje à tarde já tinha falado que teremos tempo instável ao longo das próximas horas. Você vê agora aqui imagens ao vivo de Londrina, temos aí no telão imagens ao vivo da nossa cidade, a temperatura segue na marca dos 26 graus, muitas nuvens, céu ainda carregado e esse cenário vai continuar amanhã com essa faixa em azul, com chuva mais intensa, se aproximando a várias cidades do norte do Paraná, a Apucarana, Arapongas, Londrina, uma quinta-feira bem mais chuvosa. O volume de chuva amanhã será bastante expressivo, acima dos 30 milímetros no norte e norte pioneiro do Paraná. E com tanta chuva, as temperaturas não irão se elevar tanto. Mínima de 18 em Apucarana e as máximas de 28 em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Londrina também com uma quinta-feira bem chuvosa, sexta e sábado também. Portanto, é o feriadão de carnaval chegando com muita chuva em toda a região. No sábado, olha só, máxima de apenas 27 graus. As temperaturas que nos últimos dias chegaram a passar dos 30, ao longo pelo menos do começo do feriadão de carnaval, desse período de carnaval, as temperaturas vão ficar mais amenas e com chuva em praticamente boa parte do dia. Espaço também para as participações aqui no nosso Meio Dia Paraná pelo aplicativo Você na RPC. A Luciana Trindade, acredito que o aumento de salário deveria ocorrer aí no caso dos vereadores. Só que, primeiramente, para os funcionários públicos, que têm salários bem mais baixos. Depois, fazer a votação em separado para os vereadores. Está aí o questionamento da Luciana Trindade. Já o Bruno Franco está dando boa tarde e cobrando reparos
na rua Tanganica, que fica ali na zona norte de Londrina, pertinho do Ouro Verde, dizendo que tem vários reparos nos buracos, mas que quando chove, os buracos voltam a aparecer. Quando a prefeitura vai resolver o asfalto dessa rua? Está aí o Bruno cobrando participação pelo nosso aplicativo, o Você na RPC. E assim, a gente termina mais uma edição do Meio Dia Paraná, abrindo espaço agora para o Globo Esporte. E na sequência tem o Jornal Hoje. Obrigado pela companhia e pela participação. Uma ótima tarde e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.